Hoje, então, nós vamos ver isso aqui, ó. Isso aqui foi Paulo que disse. Paulo de Tarso que falou, ó. Presta atenção. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Guardem isso aqui, porque isso aqui vai marcar muito o que nós vamos ver hoje. Então, eu vou repetir. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, existe uma lei divina que é chamada livre-arbítrio. O seu Renato e eu estávamos aqui conversando antes de vocês chegarem. Livre-arbítrio é a nossa disposição que temos de fazer o que desejamos. Ser o que eu quiser, escolher o que eu quiser. E ela tem uma limitação, porque ela não é completa. Se eu começo a prejudicar os outros em excesso e ferir pessoas que não têm o merecimento, chega uma hora em que a divina providência também breca essas escolhas pessoais. Mas, até que isso aconteça, a gente faz o que a gente quiser. Desde que nós não estejamos ferindo ninguém que não mereça, vamos dizer assim, nós temos essas possibilidades, nós podemos escolher. E não há qualquer um que tenha liberdade de nos impedir de nos estabelecer do nosso livre-arbítrio. Entendendo? Nem Jesus, nosso governador planetário, pode chegar aqui e falar, não erra não, porque você não pode errar não. Faz isso não. Nem ele vai vir aqui. Nem ele. Então ninguém pode cerçar a liberdade do outro nessa questão de escolher o que quer. E cai aqui, ó. Tudo, então, vai sendo lícito. Mas será que aquilo me convém? Então vamos ver, né? Hoje nós vamos utilizar na nossa aula aqui o livro Pensamento e Vida, o livro dos Espíritos, nosso livro texto, e o livro Nosso Lar. Nós vamos começar com o Nosso Lar, para nós termos uma historinha para nós pensarmos. Para quem não conhece, o Nosso Lar é o primeiro livro da chamada série André Luiz. Ela foi escrita em 1939, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier. Isso, 39. Pelo Francisco Cândido Xavier. E o espírito que contou a história foi o espírito de André Luiz. Há uma certa controvérsia se o espírito de André Luiz seria Carlos Chagas em vida aqui, o médico sanitarista Carlos Chagas. O Chico, para pessoas próximas, afirma que é, mas o próprio espírito de André Luiz não faz questão de que ele apareça, que seja denominado quem ele é. Então a gente fica aí apenas conhecendo esse espírito que é o André Luiz. O livro, bem rapidamente, para nós entendermos o contexto da história, já começa nos contando a experiência de André Luiz logo após o seu desenlace, o seu desencarne. Então, o André Luiz, pela história lá do livro Nosso Lar, ele teve um problema de fígado, onde ele esteve internado, e aqui durante o tratamento dele foi tentado de tudo, que a medicina podia ali ajudar, mas ele veio a desencarnar pelas complicações aí dessas alterações, desses problemas do fígado. E quando ele desencarnou, ele entrou no momento onde ele ficou ali sem uma possibilidade clara de entender o que estava acontecendo, e ele então descreve o que nós, a partir ali do relato do livro Nosso Lar, começamos a compreender como que nós gostamos de chamar de umbral, que é um local onde nós, né, espíritos desequilibrados, depois de retornar ao plano espiritual, vão se reunindo com pessoas afins, que pensam a mesma coisa, que querem a mesma coisa, que sentem a mesma coisa, e ali, desorganizados, desestabilizados, desequilibrados, não fica um ambiente muito legal, né? Imagina uma casa com 5 pessoas que não conseguem jogar lixo no lugar certo, não conseguem organizar a casa. Imagina a bagunça que vira essa casa. Então, basicamente é isso o umbral. É uma região onde o espírito vive, mora, e por não ser minimamente ali organizado, equilibrado, vai virando um ambiente insalubre. Isso é simples assim. O pensamento é força criadora, eles começam a criar esses ambientes
negativos, ruins, e aí se instala o que Dante Alighieri, né, chamou ali do inferno, né, que depois a Igreja Católica tomou para si a imagem para tentar colocar um cabresto, né, nos seus cristãos, né, como forma de puni-los por fazer alguma coisa errada. Né? Então, se você fizer alguma coisa pecaminosa, você vai para o inferno. Né? Então, Dante Alighieri, ele escreveu o umbral. Basicamente foi isso. Da forma que ele tinha possibilidade, da mente nele da época. Então, André Luiz conta, né, do sofrimento que lá ele identificou. Ele conta que ele não estava em si, não compreendia, mas que ele sabia que ele tinha que orar, que ele tinha que buscar o auxílio, que ele não queria ficar ali. Então ele tinha um sentimento de não querer estar ali, por mais que ele estivesse perdido, desequilibrado. E aí, na história lá, vou pular, não vou contar tudo, ele recebe o auxílio, o resgate de uma equipe que era capitaneada, gerenciada por um espírito lá da cidade, nosso lar, que é o Clarencio. E o Clarencio, junto da equipe dele, foi e resgatou ele, levou lá para o nosso lar, e ele ficou no hospital, lá em nosso lar. E lá no hospital, no primeiro dia, no segundo dia que ele tinha chegado lá em nosso lar, ele recebe a visita do Clarencio e de um médico para fazer a visita médica lá. Esse médico, aí nós estamos agora no capítulo 3. Opa, no capítulo 3, viu? Que é intitulado... Oh, você está fazendo, morreu ainda. O capítulo 3, o capítulo 4, melhor dizendo, que é chamado Médico Espiritual. E aí, esse médico chama Henrique de Luna. Olha que chique. E aí, o André Luiz lá, fraco, né, desanimado. Aí o Henrique de Luna vem fazer a visita médica. Ah, que beleza, né? Aí ele olhou, examinou o André Luiz. Uma pena que ele tenha retornado pelas asas do suicídio. André Luiz suicida? Por quê? Porque André Luiz viveu como nós vivemos aqui, lutou pela vida no final lá com a doença que ele tinha. Então, ele não foi lá, não deu um tiro, não pulou da ponte, não fez nada disso. Então, para ele foi um choque saber e ouvir que ele tinha sido suicida. Aí, eu vou ler aqui a explicação do Henrique de Luna. Eu vou pedir que vocês ouçam com bastante carinho aí, atenção, porque vai ser muito importante para o que nós vamos conversar hoje. Porque hoje nós estamos vendo a visão espírita dos vícios, tá? Não é uma aula de moral, não. Então, ó, como eu falei, é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Henrique de Luna falando. Aí, André Luiz, suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Ou seja, mesmo ali contente de estar sendo auxiliado, ele queria ir contra o que o médico falou. Aí ele falou para o médico, creio que haja um engano. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves em razão de oclusão intestinal. Então ele não se considerava suicida. Aí vamos ver o que o Henrique de Luna falou. Analisou no que ele estava vendo no perispírito do André Luiz. Sim, mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual, o perispírito, está vendo o perispírito dele, apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então, assim, André Luiz podia falar o que quisesse, podia pensar o que quisesse. O médico espiritual estava olhando para o perispírito dele e o perispírito dele contava a história. Então não adiantava. André Luiz podia falar o que quisesse. Não havia como ser escondido ali o que aconteceu. Aí ele continua. Vejamos a zona intestinal. A oclusão
derivava de elementos cancerosos. Cancerosos, agora câncer. Beleza. Se fosse aqui na medicina, todo mundo ficaria já contente com o diagnóstico, né? Foi câncer. O que matou foi câncer. Encerra aí a história. Mas aí vamos prestar atenção, ó. E o câncer, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão. Então ele está falando da causa do câncer. No campo da sífilis. Não sei se vocês sabem, a sífilis é uma infecção por uma bactéria e ela é transmissível. Ninguém nasce ou pega numa mesa sífilis. Então ela é transmissível através de desordem sexual. Continuando. Então foi sífilis que deu câncer, encerra o assunto. Calma, tem mais. Tem mais. A moléstia talvez não assumisse característica tão grave, ou seja, a sífilis talvez não seria tão grave, se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, foi educado demais esse médico, seu modo especial de viver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. O que é que ele quis dizer aqui? O André Luiz era mal educado, era arrogante com as pessoas. E na hora que ele era arrogante com as pessoas retornavam para ele pensamentos negativos. Então, além do próprio mal que ele estava causando, ele começou a sofrer de um monte de gente que ele maltratava, que ele era mal educado. Mas continua ainda. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência do autodomínio, a inadvertência no trato com semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Espera aí que tem mais. Está parecendo aquela história de Chaves, não sei se vocês já viram. Todo o aparelho gástrico foi destruído às custas de excessos de alimentação e bebida alcoólica, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis, energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Então vamos prestar atenção aqui na história, que serve para nós. Senão não teria um motivo dessa obra ter sido escrita. O André Luiz, então, morreu com uma obstrução intestinal, um abdômen agudo obstrutivo, que seria um nome técnico, por um quadro de insuficiência hepática. Como na época a limitação de diagnóstico, não se diagnosticou que ele tinha câncer de fígado que acometeu o intestino, o estômago e o intestino. Não sei se vocês estão conseguindo ver e visualizar. Então, se tivesse uma tomografia, uma endoscopia, ele teria o diagnóstico câncer hepático com metástase intestinal. Certo? Então, se eu tivesse assinando o atestado de óbito dele, eu ia colocar câncer hepático e colocaria na segunda linha lá metástase intestinal. E se quisesse ser mais criterioso, colocaria abdômen agudo obstrutivo. Tá? O óbito dele. Todo mundo está acompanhando? Mas o que aconteceu, e contou o Dr. Henrique Deluna? O câncer foi proveniente a infecções que a bactéria da sífilis causou no fígado. Então, a sífilis dele virou uma sífilis que a gente chama de secundária, depois terciária, e acometeu órgãos do corpo.
entre esses órgãos acometeu o fígado. Então, a presença da bactéria ali no fígado causou uma lesão no fígado cancerosa, câncer. Aquilo ocorreu porque o sistema imunológico dele não conseguiu combater a bactéria. Por que que não conseguiu? Porque ele próprio era usina de pensamentos negativos para ele mesmo. Então, na hora que nós somos assim, nós vamos atrapalhando o nosso sistema imunológico a agir. Então, aquela infecção que poderia ser combatida não foi. Então, quem causou o problema? A bactéria ou a forma que André Luiz lidou com a vida? André Luiz. Então, como ele escolheu agir desta maneira, ele empenhou as decisões dele nisso, ele foi a causa da sua lesão. Se ele foi a causa da sua lesão, ele foi o causador do seu desencarne, que ocorreu antes do que deveria ter sido. Como que nosso conhecimento espírita nós intitulamos isso? Suicídio. Suicídio indireto, lento, indireto. Então, André Luiz, como muitos de nós, infelizmente, foi um suicida indireto. Ele empenhou vontade em se autolesionar, por mais que não tivesse plena consciência. Então, é suicídio. Na hora que você está do lado de lá, você vai se sentir como um assassino. Ele estava desequilibrado. Ele foi para onde tinha pessoas desequilibradas. Isso. Ela estava lá plantada junto com a equipe do Clarencio. Mas você só é ajudado quando você quer ser ajudado. Meu Deus, você não tem consciência disso? Você tem consciência do seu desequilíbrio, mas você não tem consciência de mudar. Ó, tem uma história no livro, no terceiro livro, que é o Obreiros da Vida Eterna, que André Luiz foi visitar uma casa de auxílio, chamada Casa de Fabiano. Aí, lá na Casa de Fabiano, tinha um momento onde que eles iam. As casas de auxílio, igual a Casa de Fabiano, ficam no meio das regiões umbra-minas. E aí a equipe foi até a região do Umbral, num desfiladeiro, estava cheio de pessoas sofrendo, e fizeram a prece, fizeram um passe sobre eles, e se disporam a receber aqueles que queriam auxílio. E estava como eu aqui, rezando, orando, e vocês aí do Umbral. Aí, acabou a oração, vamos embora. E ninguém levantou para vir. Aí André Luiz, mas isso é um absurdo, ele está ali, o sofredor. Por que nós não pega ele e leva ele lá para o auxílio? Aí a Zenóbia, que era a chefe lá, falou, André Luiz, não é a hora, André Luiz, não é o momento. Vamos voltar às nossas tarefas. E não, mas é um absurdo, olha aqui, cheio de gente, só pôr a mão e levar lá para dentro. Ele, André Luiz, André Luiz, não é o momento, André Luiz. Aí ele ficou com a parte mental desequilibrada, e ela sabia que se ela não fizesse nada, ele iria ficar desequilibrado, André Luiz. Aí o que ela fez? Tudo bem, vamos pegar aquele ali e levar lá para dentro. Pegou, pôs na maca, levou. Na hora que chegou dentro da casa de auxílio, deram um passe energético. O cara levantou da loucura que ele estava, a primeira coisa que ele fez foi sair correndo e voltar para lá. Aí ela falou, tá vendo, André Luiz? Ele não estava pronto. Então, assim, ele recebeu o auxílio, recebeu o passe, foi equilibrado. Primeira coisa que ele fez, levantou e voltou para o umbral. Porque é onde ele quer estar. Então, ele não quer ser ajudado. Vocês entenderam qual que é a questão? Então, André Luiz, o tempo que ele ficou no umbral, ele não queria ser auxiliado. Foi no momento em que ele deu a abertura que ele queria ser auxiliado, que ele foi auxiliado. E o auxílio estava lá esperando. O tempo que foi necessário.
Mas ele só foi de fato auxiliado quando ele deu margem para isso. Certo? Então agora vamos começar a nossa aula. Para começar, vamos entender uma questão importante que está lá no livro Pensamento e Vida, no prefácio, onde Emmanuel fala o seguinte: nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios, não pode demorar, com a sabedoria infinita e com o amor infinito, que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, vamos entender aqui. Se eu desejo coisas desequilibradas, a minha vida vai ser desequilibrada. Nos fala Jesus, onde está o seu coração, ali está seu tesouro. Então, se eu desejo uma coisa desequilibrada, eu vou ser o que eu desejo. Quem já viu uma pessoa que fuma há muitos anos, vários e vários cigarros, não fica típico, um tabagista ali típico? Parece uma caveira, desculpe o termo, ambulante, que cheiro, aquelas mãos, tal. Ele amou o cigarro. O tesouro dele estava onde que estava o coração dele, que era o cigarro. Uma pessoa que se perde na bebida, ele não começa a ter uma característica muito sujeira, típica. Ele fica bem assim, aquela pessoa é perdida no álcool, não é? Quando a pessoa perde-se no crack, ela não fica muito característica? Ela passou a amar o crack, passou a vivenciar o crack. O crack estava no coração dela. Então ela se tornou o desequilíbrio que ela buscou. E aonde que ela fica? Em lugares iguais ao que nós consideramos como paraíso? Tocando harpa? Ou ele fica na Cracolândia, que é o lugar que ele se identifica? Não é? Então, na verdade, é isso aqui que Jesus falou há 2000 anos. Onde está o nosso pensamento fixo, o que nós decidimos escolher e ser, onde nós vamos estar, o que nós vamos ser. Se eu penso nas leis divinas, se eu quero amar um grupo de pessoas que estão próximos a mim, se eu busco respeitá-las, se eu busco cuidar de mim, cuidar dos outros, eu vou estar no meio, lá usando o nosso exemplo aqui, no meio lá da Cracolândia. Se eu estiver, eu vou estar para auxiliar, né? Eu vou estar lá para viver, para estar no meio da bagunça, né? Vocês conseguiram visualizar isso? Então, vamos seguir aqui. Vamos agora para o nosso livro dos Espíritos. Perguntas 712 a 714. Deixa eu ler para vocês aqui, para a gente começar a pensar mais profundamente aí. Na pergunta 712, com que, pergunta Kardec aos Espíritos, né? Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Então, vou repetir. Com que fim, por que Deus colocou atrativos no gozo dos bens materiais? Então, por que aquela torta de chocolate maravilhosa, gostosa? Por que algumas coisas são tão boas? Comprar uma coisa que você está querendo, ir assistir um filme, fazer alguma coisa. Por que isso é bom, tem prazer nisso? Aí nos responde os Espíritos. Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Aí ele faz uma pergunta querendo complementar. Qual o objetivo dessa tentação? Aí ele responde: desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então é assim. É errado comer demais, de maneira desequilibrada. Mas por que Deus permite que tenha lá para você comer? É para justamente a gente experimentar o nosso autocontrole.
Então, se a gente não entrasse em contato com essa tentação, a gente não teria a nossa capacidade de autocontrole. Então, o dia que eu tiver contato com um monte de besteira, eu vou comer descontroladamente. Então, eu não tenho nenhum controle, eu não aprendi nada. Então, o que na verdade eu não estou consumindo, eu não estou fazendo, é porque eu não estou tendo oportunidade. Então, não há aprendizado. Então, o que nós temos que nos tornar é sempre vigilantes. Então, é olhar, estar no meio das coisas erradas e não desvirtuarmos. Então, se eu estou lá com aquele monte de besteira alimentar, eu saber e ter consciência que eu não posso, eu só posso comer um pouquinho. Então, é um aprendizado. Só que é uma coisa gostosa. Então, aquilo lá me move em ser melhor, em trabalhar, em ser melhor. Então, ele tem uma finalidade. Então, não é porque não tem. Porque se eu não tivesse, minha vida não seria nada. Eu não teria vontade de fazer nada, de produzir. Não teria vontade, perderia minha vontade. Então, isso serve para me ajudar a me motivar. Vamos continuar. Traçou, agora 713. Traçou a natureza limites aos gozos? Traçou. Não tem limites na natureza. Para vos indicar o limite do necessário. O que quer dizer isso aqui? Parece bobo, mas é bem simples. Eu estou lá, vamos continuar nas comidas. Eu estou lá com uma travessona de bolo. E como ela inteira. O que vai acontecer depois? Vou passar mal. Então, isso é a natureza me dando os limites. Então, tem limite. Existe limite. E o limite é a própria natureza que causa. Mas vai comer todo dia para você ver. Então, vamos continuar aqui, ó. Espera aí que pro final nós vamos guardar o tempo das perguntas. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Então é aquele que fala, eu estou vivendo, eu quero viver. Quero aproveitar tudo. Essa vida eu vou fazer de tudo para aproveitar. O que nós temos que pensar desses, né? Qual a resposta? Pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Ou seja, é um suicida, né? Aí ele só completa a última pergunta que nós vamos ler nessa parte. Dessa pergunta anterior. Perto da morte física ou da morte moral? Então eles responderam para o Kardec. Esse cara que está abusando aí de todo jeito, ele está perto da morte. Merece lástima para ele. Aí ele pergunta, perto da morte física ou da moral? Então ele está perto de morrer mesmo, desencarnar, ou ele está só perdido? Isso que o Kardec perguntou aqui. De ambas. Então ele está tanto perdido quanto vai morrer. Bem isso. Aí vou só ler aqui rapidinho. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e ainda a morte que resultam do abuso são ao mesmo tempo o castigo, a transgressão da lei de Deus. Então, agora vendo a parte médica, se você é muito desregrado em alguns vícios, cigarro, bebida, alimentação, nós sabemos bem, né, hoje em dia o que vai acontecer. Nós temos estudos que comprovam que quem fuma morre antes de quem não fuma. Quem bebe demais morre antes do que quem, ou pelo menos tem uma vida bastante sofrida, né, chance de ter um monte de doenças, que a pessoa que não tem esse hábito. Então não precisamos nem de religião, nem de Jesus nos lembrar, para a gente hoje ter certeza, né? Então não precisa nem
falar aqui de parte espiritual religiosa, né? Nós já sabemos isso. Mas o que nós ignoramos... Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Esse caso da destruição da própria liberdade da pessoa, por exemplo, se eu quero comer mais, eu estou com vontade material. Mas se você fala que faz uma obra, vai fazer igual mesmo, que está necessitando que a liberdade pode deixar mesmo. Não, você pode comer ainda. Pode passar mal e comer. Pode vomitar e continuar comendo. Então vamos lá. Agora nós vamos ler, para nós seguirmos o nosso pensamento e reflexão, a pergunta 952 do Livro dos Espíritos. Porque a gente fica, às vezes, pensando que é só as questões de materiais. Beber, fumar, comer desregradamente, que é o problema dos vícios. Mas vamos prestar atenção aqui, ó. Na pergunta 952. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Então aquela pessoa que está viciada, aqui qualquer coisa, é suicídio? Vamos ver. É um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade acrescidas do esquecimento de Deus. Então, vamos lembrar da história ali de André Luiz, que é a história de muitos nós, infelizmente. Ele escolheu ser arrogante, tratar os outros com cólera, com falta de educação. Então, isso era um vício para ele. O álcool era um vício para ele. Então, as escolhas que ele fez, como nos responde ali os espíritos, nos tornam suicidas, nos tornam responsáveis pelo tempo que nós abreviamos da nossa vida. Então, é sim uma responsabilidade muito grande nós nos perdermos nos vícios. E os vícios podem ser físicos e morais. Para vocês analisarem. Agora vamos falar da nossa parte aqui material. É fácil todo mundo visualizar que fumar demais, beber demais, comer desregrado mata. Não? Todo mundo não consegue ver, adoece, mata. Não consegue? Mas hoje em dia a gente já consegue ver que ser pessimista, que ter rancor e ódio dos outros também nos adoece. Porque isso aí dá o que nós conhecemos aí, né, na medicina, na prática médica, de ansiedade, depressão. Então, muitas pessoas adoecem, e não precisa nem chegar a tentar se matar, por esses sentimentos negativos. Às vezes morre de uma úlcera gástrica, às vezes morre de uma alteração intestinal que ele vai causando. Provavelmente a medicina em breve vai conseguir confirmar o que conta ali no livro Nosso Lar, que às vezes uma infecção boba, que não mataria, por essa forma de pensar por muito tempo, aumentaria a chance desses micro-organismos causar malefícios. E não estou querendo diminuir e nem ser juiz de ninguém. Mas muita gente que faleceu na infecção por Covid foi porque os pensamentos já estavam muito desorganizados antes. Então o sistema imunológico dele não respondia. Então, na hora que ele encontrou o vírus encontrou, ele não tinha capacidade de se defender, porque ele mesmo já havia feito grande estrago na sua capacidade de resposta imunológica. Então, na verdade, não foi o vírus que o matou, foi ele próprio que fez a bagunça com ele mesmo. Então, na verdade, o vírus só foi um auxílio ali, só foi uma oportunidade para que o corpo dele
não conseguisse mais sobreviver. Mas na verdade não era o vírus em si o culpado, era ele. Aí na hora do desencarne é todo mundo bonzinho, né? Mas como que ele levou a vida dele? O que ele é? Como ele encara a vida, ele, Deus, né? E aqui eu não estou, de maneira nenhuma, menosprezando ninguém. Porque às vezes alguém perdeu algum ente querido durante esse momento. Então eu não estou diminuindo essa pessoa. Mas muitos param no hospital com quadros infecciosos e não suportam, porque infelizmente eles não têm essa capacidade. O sistema imunológico deles está tão minado por eles próprios que eles não conseguem responder. Aí vai vir alguém falar, não, dá vitamina C, dá vitamina para ele que resolve o sistema imunológico. É muito mais profundo, gente. Vamos falar agora aqui rapidinho, para a gente entender, para nós terminarmos hoje. Para vocês verem que não é só falácia religiosa, vamos só prestar atenção aqui para nós terminarmos. Nós já vimos isso. Nós somos então espírito, perispírito e o nosso corpinho físico aqui quando a gente está encarnado, ou reencarnado. O espírito, a gente não tem um conhecimento legal dele, então a gente sabe que ele é uma energia, tem capacidade de pensar, de ser as nossas escolhas, de ser nós. A gente sabe também um pouco que tem um corpo material, que ele liga o espírito ao perispírito, isso é chamado de corpo mental. Parece que ali é que está guardado todas as nossas informações, todas as nossas memórias, de todas as nossas existências, e interage diretamente com o espírito e com o perispírito, trazendo para fora o que nós decidimos levar para fora. Então, o que nós queremos ser, o que nós queremos escolher. O perispírito é a expressão material lá do plano espiritual. Então, nesse planeta que nós estamos atualmente, que é o planeta Terra, mesmo o plano espiritual tem uma característica fluídica, material. E para conviver nesse ambiente, a gente tem que ter um corpo apropriado para o ambiente. Então, o nosso perispírito é adequado para aqui onde estamos. Se a gente quiser visitar um planeta mais evoluído, como por exemplo Júpiter ou outro aí evoluído, a gente só consegue com o auxílio dos bons espíritos evoluídos de lá, para a gente conseguir ficar um tempo lá. Se eles largarem nós lá, a gente não consegue, a gente é expelido do planeta porque o nosso perispírito é feito para a Terra. Então tem que haver uma mudança de característica para que a gente consiga ficar em outros ambientes. E quando a gente está aqui encarnado, a gente ganha um corpo mais ainda materialmente pesado, que é o nosso corpo físico que a gente vê, que a gente conhece. Para haver uma interação legal entre o perispírito e o espírito, e o corpo, a gente tem um molde que liga, uma tomada que liga um no outro. Ele é chamado de duplo etéreo. Esse duplo etéreo, ela é uma cópia energética do nosso corpo físico. E esse duplo etéreo, ele recebe os comandos aqui do perispírito. Então o espírito gera o que nós chamamos de pensamento. Esse pensamento é uma força, é uma energia. Essa energia percorre o nosso perispírito e vai para o nosso corpo. Só que o que é que os espíritos nos orientam? O nosso pensamento é uma força tão intensa, dependendo da nossa vontade e do nosso sentimento, que se ele chegasse sem nenhum preparo ao nosso corpo físico, a energia seria tamanha que o nosso corpo físico morreria. Seria uma energia muito intensa agindo sobre o nosso corpo. Tanto é verdade que às vezes pessoas tomam sustos muito grandes e desencarnam, não é? Perdeu alguém muito querido, aí toma um sustão, desencarna. Infarta na hora, desencarna. Isso é real, porque às vezes a energia criada pelo espírito do pensamento foi tão intensa que o espírito, que o corpo não consegue suportar.
E então o duplo etéreo, além de nutrir energeticamente o corpo físico, ele filtra um pouco dessa energia que o pensamento distribui. Só que o que acontece? Um filtro, quando ele começa a ser muito exigido, ele começa a perder a função, não é assim que acontece? Quando a gente tem um filtro para filtrar alguma coisa, chega uma hora que ele começa a se destruir, dependendo se ele está sendo muito requisitado, não é assim? Aí você tem que ir lá e trocar o filtro. Não é assim que acontece? Aqui é exatamente igual. O nosso duplo etéreo, ele vai sendo tão bombardeado com essas energias do pensamento, chega uma hora que ele não consegue reter. Aí esse pensamento ele passa bruto para o nosso corpo e começa a lesioná-lo, a causar lesão mesmo. E aí é real que o nosso pensamento é um prejuízo para nós, para o nosso corpo. E isso vai gerando algumas doenças. Claro que não são todas. Por exemplo, se eu pegar um martelo e bater na minha mão, vou gerar uma lesão na minha mão. Foi meu pensamento queria, né? Mas não foi o pensamento, foi o martelo que lesionou minha mão, né? Mas o pensamento, quando vai bombardeando de maneira repetida, chega uma hora que ele causa lesão em alguns pontos. Então ele causa lesão na nossa matriz óssea, na nossa medula óssea, aonde é produzido células do sangue. E aí a pessoa vai ficando com predisposição a ter essas alterações imunológicas. Começa a ter menos chance de responder a doenças. Se ele começar a jogar muitos raios aqui negativos na região gástrica, no plexo gástrico, ele começa a levar lesões gástricas. Hoje em dia, se você faz endoscopia, cada 10 endoscopias que você faz, 9,5 tem lá descrito assim, pangastrite. Então, quase todos nós temos lesão no nosso estômago. Por quê? Porque a nossa invigilância do pensamento já vai passando a proteção natural que tem, lesionando. Aí nós chegamos ao extremo de ver crianças com gastrite. Então olha só como está começando cedo os desequilíbrios. Isso. Dor de cabeça. Plexo coronário. Recebe os pensamentos desorganizados. Chega uma hora que o complexo neurológico do corpo começa a ser desajustado. Aí faz tudo quanto é tipo de exames, não encontra nenhuma causa. Porque ainda não existe exame nosso, que na Terra, médico, que visualize essas lesões que estão, na verdade, aqui no perispírito e no duplo etéreo. O corpo só está recebendo a parte final do processo. E aí eu tenho uma enxaqueca. Aí se eu for me analisar, eu sou uma pessoa rancorosa, eu estou odiando alguém por ter me prejudicado, eu estou sempre muito preocupado com alguma coisa. Então isso é pensamento aqui, ó. Então, como é que funciona aqui os vícios? Eu tenho alguma influência. E aqui é tanto influência direta quanto indireta. Seja a nossa vida ou seja alguém nos influenciando. O meu espírito toma uma decisão que ele acha que é a certa, que é correta, que é boa, através da sua vontade. Aí ele vai ser uma inibição ou vou fazer. Então, por exemplo, eu quero odiar, às vezes eu vou me inibir e não vou odiar. Ou às vezes eu vou odiar, porque eu quero odiar. Quero odiar. Quero ser mal com o outro que foi mal comigo. Então eu decidi fazer. Aí vai gerar um comportamento e um padrão de conduta. Quando esse padrão de conduta, esse comportamento gera prejuízos e ele é difícil da gente mudar, de vencilhar, então toda vez que eu tenho influência, eu tenho a mesma vontade, o mesmo comportamento, isso é um vício. E ele está me prejudicando.
Então, falar mal dos outros, fazer fofoca, odiar, ser maldoso, é um vício. Ciúme, beber, fumar, comer descontroladamente, isso é vício. Tudo é vício, porque foi um comportamento, um padrão de conduta que gerou prejuízo e eu não consigo mudar. Então, toda vez que eu tenho o estímulo, a influência, eu tomo a mesma escolha. É um padrão. Vocês conseguiram ver isso? Então, é aquele que fuma, na hora que eu quero, eu paro. Aí tem dinheiro, vai lá e compra. Já está na cama, doente, pede para alguém, já que ele não consegue ir, mas alguém vai lá e compra para ele fumar, para ele ficar calmo, né? Quietinho. Então, assim, é um comportamento que, se ele tem a influência e o estímulo, ele vai fazer. E, como nós vimos, a produção energética deste processo, ele vai agindo aqui, ó, no perispírito, no corpo do duplo etéreo e no nosso corpo físico, causando desequilíbrio nisso tudo. Então, aonde que está a doença? Está no corpo que morreu? Não. Está aqui, ó. Está no espírito. É o espírito que é um doente da história. Então, qual é o tratamento, respondendo ao senhor, a pergunta que o senhor me fez no começo, de alguém que está apático, está desorganizado, desequilibrado na vida? Influências até ele mudar esse comportamento. Como que a gente tem isso? Através da reencarnação. E aí Deus faz um processo que é o seguinte: você esquece tudo, você vai ser só o seu padrão de conduta. Aí, em uma, eu te deixo pobre, sem ter nada. E aí as suas influências vão ser X, ao ponto que você vai conseguir, quando entrar em contato de novo com o vício, não ter o mesmo comportamento. Então você está sendo educado assim. Ou, agora é a hora de você entrar em contato. Aí vem as provas, né? Eu tenho contato, tenho dinheiro, tenho possibilidade de comprar um monte de comida, comer e me matar. Eu fiz? Aí é a prova, né? Então, geralmente, quando eu não tenho possibilidade nenhuma, é porque se eu tiver contato, eu estou lascado. Então, a Divina Providência nos coloca agora sem possibilidade de ter o contato, para que a gente aprenda. Aí, na próxima vez, a gente vai saber a importância daquilo. Então, nós não devemos criar revolta por não ter o que a gente deseja. Porque Deus foi tão sábio que não colocou, porque se colocasse, a gente estaria lascado. A gente iria ser a maior bagunça possível e imaginável. E a gente ainda deseja todo dia ganhar na loteria. Para ter um monte de coisa. Graças a Deus que a gente não pode, que a gente não consegue. Porque senão nós cairíamos feio. Muito feio. Não, só faria coisa boa. Mas... Com certeza a gente volta, né, a cultivar as paixões que estavam nos vícios na gente. A saúde. 15 minutos. Dúvidas? Querem falar? Pode falar. Teve uma pergunta aqui do cigarro, da loucura. Sim. Então, é questão de a gente dar o cigarro pro paciente, né? Aí